E aí, pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? E vamos dar sequência, né, aos nossos conhecimentos, né, aos nossos estudos sobre história do Brasil, né? A gente encerrou o livro 1A, viu, pessoal? Nós já tínhamos trabalhado a frente A, né, de história geral, antes dessa paralisação das aulas, né? E a frente B a gente também encerrou na videoaula passada. O capítulo 5, né? É o último capítulo da frente B. E aí nós vamos começar o próximo livro, então, que é o livro 1B, né? Trabalhando também a frente B do livro 1B, capítulo 6, que é o Segundo Reinado. Vamos continuar trabalhando Brasil. E temas específicos sobre a história do Brasil, como a Guerra do Paraguai, né? E os desgastes que a monarquia brasileira começou a enfrentar após o término desse conflito, que levou à crise que provocou a proclamação da República. Então, nesse material que eu preparei para vocês, nós vamos discutir justamente isso. No capítulo anterior, nós falamos de como o café se tornou, né, o principal produto das exportações brasileiras. Falamos do arranjo político que permitiu a estabilidade do governo de Dom Pedro II, tal do parlamentarismo às avessas. Falamos também da questão da formação da identidade cultural brasileira. Então, basicamente, foram esses eixos que nós trabalhamos ao longo desse período aí. Então, a gente vai começar a falar um pouco da política externa do Segundo Reinado. E aqui nós vamos destacar um evento interessante, que é a questão Christie, tá? Um momento onde o Império do Brasil e o Império da Inglaterra ficaram em forte atrito, né? Tretaram, tiveram uma treta considerável. Lembrando, desde que a família real portuguesa, na verdade, né, veio para o Brasil em 1808, os ingleses tinham vantagens econômicas, como, por exemplo, um regime alfandegário, né, de impostos, de importação de mercadorias ingleses mais barato, né, que é o Tratado de Amizade e Comércio, que foi assinado por Dom João. Então, enquanto, por exemplo, produtos portugueses ou de outros países europeus pagavam lá 15% de imposto na alfândega, os produtos ingleses pagavam 10%. O que isso significa? Significa que o custo desses produtos era muito mais baixo do que os concorrentes, né? Isso beneficiava os ingleses. Dom Pedro I renovou, né, esse contrato, esse acordo, manteve esse acordo durante a década de 30. Chegou na década de 40, o governo brasileiro tentou mudar essa realidade. Traduzindo, a questão é muito mais profunda. Em 1830, a Inglaterra aprovou uma lei chamada Bill Aberdeen. Essa lei dava à marinha inglesa o poder de fiscalizar os mares para coibir o tráfico de escravos. Aí você deve estar pensando, nossa, professor, que coisa linda, né? Os ingleses são humanitários, combatiam a escravidão. Nada disso. Muito pelo contrário. Escravo não é assalariado, escravo não compra. Então, o trabalho escravo ele não está em alinhamento com o desenvolvimento do capitalismo industrial. Você tem que lembrar que a Inglaterra estava em plena revolução industrial. Então, a Inglaterra começa a pressionar o Brasil a abolir a escravidão. Desde a independência, Dom Pedro I havia feito o compromisso com os ingleses para liberar aquele empréstimo lá, você se lembra? Para pagar a nossa independência? Pois é, para liberar um empréstimo, o compromisso de abolir a escravidão. Só que, você sabe como é que é, Brasil foi levando a coisa na barriga, foi enrolando. Na década de 1840, a Inglaterra ela apertou, diplomaticamente falando, essa pressão em abrir, né, em abolir a escravidão sobre o governo brasileiro. E aí o Dom Pedro II, para responder aos ingleses, em 1884,
aprovou a chamada Tarifa Alves Branco. Essa lei acabava com esses benefícios que os ingleses tinham em pagar, né, menos impostos do que os demais países. Lógico, o que vai acontecer? Uma tensão diplomática muito forte. A Inglaterra não vai gostar nada disso. Então, a partir daí começa essa pitimba, né? Esse jogo de ver quem tem mais força no campo da diplomacia. A gota d'água foi em 1861, quando um navio mercante inglês encalhou próximo ao litoral do Rio Grande do Sul e a sua carga foi saqueada pela população ali regional. A Inglaterra exigiu a punição dos responsáveis e exigiu que o governo brasileiro pagasse a carga e uma indenização. Resultado, o Brasil se negou a pagar essa indenização e a pagar a carga, né, do navio. Para piorar, no mesmo período, um grupo de 3 marinheiros ingleses tinham sido presos no Rio de Janeiro por uma questão lá, briga de bar, né? Resumindo a situação, que desordem, os caras estavam lá com a cara cheia de cachaça, foram presos pela polícia. E havia um acordo diplomático entre o Brasil e a Inglaterra de que cidadãos ingleses que fossem presos no Brasil seriam automaticamente extraditados para serem julgados na Inglaterra. Mas o governo brasileiro não extraditou os 3 marinheiros. Em resposta a isso, como eu estava explicando, em resposta, a Inglaterra ameaçou militarmente o Império do Brasil. E o Dom Pedro II falou assim, cai dentro. A Inglaterra recuou, né? Nessa época, como eu já até falei para vocês em sala de aula, o Brasil tinha a 2ª maior marinha de guerra do mundo. Lógico, atrás da marinha de guerra inglesa, né? Então a Inglaterra ela afinou. E aí a questão foi para ser discutida via diplomática. Como naquela época não existia a ONU, não existia nenhum órgão internacional para debater o conflito, a questão foi julgada pelo rei da Bélgica, que deu ganho de causa ao Brasil. Então essa foi a famosa questão Christie, porque no período, né, o embaixador, né, em inglês no Brasil era William Christie, por isso o nome questão Christie. Então toda essa questão diplomática. Mas depois, ao longo da década de 1860, principalmente em 1870, o Brasil voltou a ficar amiguinho da Inglaterra. Afinal de contas, nós dependíamos das libras esterlinas dos ingleses. Uma outra questão marcante da geopolítica, né, da política externa do Segundo Reinado, foi o envolvimento na Guerra do Paraguai, a maior guerra da América Latina, né, o maior conflito armado. Lembrando que desde as independências, né, no início do século XIX, essa região entre Argentina, Uruguai, Paraguai e Brasil era um verdadeiro barril de pólvora. O que isso significa? Significa que havia inúmeros conflitos entre as nações ali. E o Brasil não era muito bem visto pelos vizinhos, né? Porque era o único império sul-americano. O resto da América do Sul, todos os países eram repúblicas. E para piorar, o Brasil constantemente interferia na política daquela região. E foi isso que provoca a guerra. Foram as disputas políticas, fronteirísticas, entre as nações do chamado Cone Sul. Existe uma teoria durante muito tempo na historiografia do Brasil que foi a Inglaterra que conspirou porque o Paraguai era um país que tinha uma economia que estava se industrializando. Mentira! O Paraguai era um país pobre, também agrícola, agroexportador, não ameaçava a hegemonia inglesa. Então essa história foi inventada pela esquerda brasileira nos anos 60 e 70 para resistir à ditadura militar, mas na historiografia você não tem nada que comprove isso, né? Então,
qual que é a dinâmica? O Paraguai era governado por um ditador chamado Solano Lopes, e o Solano Lopes vivia uma encruzilhada. Primeiro, o Paraguai não tem mar. Então, para chegar ao Atlântico, ele dependia da navegação do rio Paraguai. Esse rio aqui, ó, que junta-se depois aqui ao rio Paraná e forma o estuário do Prato. Então, ou ele tinha que pedir benção para o Brasil, ou pedir benção para a Argentina. Sempre. Para poder garantir a sua navegação ali naquela região. E era o seguinte, nesse período, o Uruguai estava passando por um processo eleitoral e o presidente eleito não era um presidente favorável aos interesses do Brasil. Então o Brasil patrocinou um golpe de Estado que colocou o Venâncio Flores no governo do Paraguai. O Solano Lopes, temendo que a sua saída para o mar aqui, né, fosse fechada por esse novo governo, declarou cacete, né? Atacou as cidades brasileiras aqui na fronteira. Corumbá, Dourados, Uruguaiana, entre outras. Inclusive o governador do Mato Grosso, que estava em viagem pelo Rio Paraguai, foi aprisionado, levado para Assunção e torturado, né? Enfim, então a guerra ela acontece por questões relacionadas à navegação no Rio Paraguai, né? Então o Brasil vai ter que responder. A Argentina, como é que a Argentina entra na guerra? Nesse momento, os argentinos, essa região da Argentina, estava passando por um momento de uma guerra separatista. E o governo de Buenos Aires acreditava que se Solano Lopes apoiasse esse grupo, aí a coisa ficaria fora de controle. Resultado, a Argentina se uniu ao Brasil, o Uruguai também, que era um governo fantoche, colocado pelo Império do Brasil. Os três países formaram a Tríplice Aliança contra o Paraguai. Mas, na verdade, quem luta a guerra é o Brasil. É quase uma guerra entre Brasil e Paraguai. Tudo bem? Beleza? Então, você tem essa situação, né? O Paraguai, que envolve toda aquela região na guerra, né? O Solano Lopes assume o país com o objetivo de formar o Grande Paraguai, ele queria anexar territórios, e o grande obstáculo era justamente esse, não ter saída para o mar. Isso acaba provocando a guerra, né, com o Brasil, que vai arrastar-se ali por quase 5 anos de duração. Resultado, né, como é que nós vamos ter essa questão aqui? Como eu expliquei para vocês, né? O Uruguai estava sob intervenção do Brasil, a Argentina vivia um movimento separatista na região de Corrientes, né? O Lopes, alegando que estava defendendo o presidente do Uruguai contra os brasileiros, ataca, né, o navio do governador do Mato Grosso, ataca embarcações, ataca cidades brasileiras de forma covarde, diga-se de passagem, sem declaração de guerra prévia, né? E começa o conflito. No início, o Paraguai leva vantagem. O Paraguai tinha uma força militar moderna, bem treinada e bem equipada. O Brasil praticamente não tinha exército, né? Teve que montar o seu exército ao longo do conflito. E então, no início, você tem uma série de vitórias paraguaias. Mas depois, o Brasil começa a vencer, muito graças à atuação do nosso glorioso Duque de Caxias, o maior militar da história brasileira. Mas essa continuação da Guerra do Paraguai eu vou trabalhar no próximo vídeo, tá? Beijos para vocês, fiquem com Deus, até mais.